Fala, investidores! Rafael aqui novamente. E hoje nós vamos estar procurando aqui a maior barganha dentro do setor bancário, galera. Eu trouxe aqui alguns bancos aqui para a gente fazer uma comparação. Eu quero já começando a destacar aqui o Banco do Brasil, né? A gente observa aqui que aonde tem essa estrelinha é onde a empresa ela tem o melhor número dentro do comparativo específico. Por exemplo, aqui dentro do PL, a gente observa aqui que quem tem a estrelinha aqui é o Banco do Brasil. E a gente fazendo essa comparação, a gente vai ver que o Banco do Brasil, ele ganha praticamente na maioria, né, dos comparativos aqui com os outros bancos. Isso advém muito porque ele é um banco público, tá, galera? Porque o mercado ele não aceita apagar muito nesse banco, exatamente porque ele tem ali um risco político embutido. Por exemplo, o Santander, que vem apresentando resultados ruins aí, o mercado está pagando aqui um preço sobre valor patrimonial de 0,87, ou seja, um desconto de 13% em cima do seu patrimônio, enquanto que o Banco do Brasil, que vem apresentando resultados espetaculares, recordes históricos, o mercado pagando aqui, né, um desconto de 18% em cima do seu patrimônio, mostrando, né, que não dá para estar comparando o Banco do Brasil com outros bancos quando a gente fala em questão de números, quando a gente vai fazer uma análise se vale a pena comprar Banco do Brasil ou não, a gente tem que fazer uma análise individual com o banco, mostrando ali os seus resultados, né, as projeções futuras, o preço atual para a gente estar comprando este banco. Então eu vou estar tirando ele dessa base aqui de comparação para a gente poder trabalhar aqui com esses outros bancos. Então eu vou estar começando aqui falando a respeito do Itaú, que é um banco que normalmente ele não paga bons proventos, então normalmente a gente, como tem uma carteira previdenciária, uma carteira ali para estar focando em receber proventos, a gente tende a excluir também o Itaú, justamente porque ele não tem um foco ali de estar remunerando bem os seus acionistas, então a gente também vai excluir o Itaú. Agora, fazendo um comparativo aqui com esses três bancos que sobraram, né? Nós temos aqui o Bradesco, o Santander e o ABC Brasil. Quando a gente começa olhando as estrelinhas, por exemplo, a gente vê aqui uma grande quantidade de estrelinhas, tanto no Bradesco quanto no Banco ABC. E a gente vai estar diferenciando, né, esses dois tipos de banco, porque o Banco ABC ele é um banco de crescimento. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o gráfico do Banco ABC, a gente observa que ele tem uma grande valorização. A gente pegando aqui desde janeiro de 2016 até os preços atuais, a gente observa uma valorização aqui de mais de 300% na cotação do banco. Mas nós temos que entender que o banco ele está aqui em um topo histórico. É claro, se a gente olha para o passado aqui, ele teve vários topos históricos que foram rompidos. Aqui em março de 2017 aqui era um topo histórico, ele foi rompido, e aqui em janeiro de 2018 era um topo histórico que também foi rompido. Aqui em janeiro de 2019, outro topo histórico que foi rompido, e aqui fez esse topo histórico aqui em janeiro de 2020, e teve aqui logo depois a grande correção, né, da crise do coronavírus, e logo depois ele está aqui se recuperando, chegou a esse patamar de preços aqui em outubro de 2022, e agora mais uma vez aqui está rompendo esse antigo topo histórico anterior. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: essa grande arrancada que o banco teve aqui foi exatamente ali, né, em um bull market da Bolsa Brasileira, onde de 2016 até 2020, ali o começo de 2020, a gente sabe que o Ibovespa ele passou por um bull market, onde o cenário ali ele era muito propício, onde teve várias privatizações, reformas financeiras, reformas previdenciárias, ou seja, uma forma de conduzir a economia que é favorável ao mercado, e por isso que o banco ele foi fazendo aqui esses rompimentos, né, de topo histórico um após o outro. Então, neste momento que o banco se encontra em um novo topo histórico, a gente tem que fazer uma nova análise, né, em relação ao cenário macroeconômico, tanto interno quanto externo. A gente vê aí as taxas de juros caindo no Brasil, né? Mas a gente tem uma taxa muito elevada norte-americana e que tem uma projeção de estar crescendo ainda mais, de continuar elevada por um longo período. Então, não necessariamente o banco vai voltar a performar tão bem quanto ele performou aqui atrás desde 2016 a 2020. É claro que é um banco de crescimento, que tem muito espaço para estar crescendo, que vem pagando bons proventos. A gente olhando, por exemplo, aqui, ele está pagando aqui nos últimos 12 meses quase 8% de dividend yield. Então, a gente observa que é sim um bom banco para estar investindo, mas aqui a gente vai estar procurando o quê? Barganhas para estar aproveitando determinadas oportunidades. E aí eu vou estar trazendo aqui
aqui para vocês, por exemplo, o Bradesco, que neste momento tem aqui um dividend yield de 7,3%, é um dividendo muito próximo, mas quando a gente olha aqui a sua cotação, o que a gente observa é o seguinte: ela está aqui em 12,51, essas aqui são as ações ordinárias, e a gente observa aqui que ele chegou aqui ao preços similares aqui no fundo do Corona Crash e novamente aqui em 2018. E a gente sabe que esse banco, ele é o banco privado que tem mais agências em todo o território nacional. A gente trazendo aqui os números do banco, o que a gente observa? Que o PL da companhia está aqui em 8,2, ou seja, a gente olhando para os últimos anos, é um PL descontado, ele está mais caro um pouquinho que do ano passado. Quando a gente olha para o preço sobre o valor patrimonial, é o valor mais descontado aqui dos últimos 5 anos. E eu vou estar mostrando para vocês aqui a evolução aqui da empresa na questão do seu patrimônio. Olha aqui o seu patrimônio, essa parte em cinza, né, crescente nos últimos 10 anos, aqui, levando em consideração aqui desde 2012. Ou seja, 11 anos, na verdade, a gente vê o seu patrimônio ele crescendo ano após ano. A gente olhando aqui a sua receita líquida em verde aqui, um crescimento também robusto, mas quando a gente olha para o lucro líquido, que é essa linha aqui em laranja, a gente observa que está tendo uma queda aqui nos últimos anos, justamente, né, pelos altos provisionamentos que o banco ele vem fazendo. A gente sabe que o banco ele foi muito afetado ali pelo caso das Americanas, e não só na questão das Americanas, mas também com outras linhas equivocadas de crédito que o banco vem tomado, mas a gente sabe que o banco ele tem um grande potencial, a gente sabe que a cotação da empresa ela está muito depreciada quando a gente faz um comparativo aqui com os últimos anos. A gente observa o patrimônio da empresa crescendo aqui ano após ano, independente de pandemia ou não, a gente observa aqui o patrimônio da empresa crescendo e por isso, né, o banco está tão descontado quando a gente olha aqui pela ótica aqui do valor preço sobre valor patrimonial, porque o patrimônio ele vem crescendo muito, apesar do lucro líquido ter caído aí nos últimos anos. Eu vou fazer uma comparação aqui agora com o Santander, por exemplo, que tem pagado um dividend yield de 6,6% aqui nos últimos 12 meses e tem uma desvalorização aqui, né, de 13% na cotação nos últimos 12 meses também. Eu vou estar mostrando aqui os números da companhia e a gente vê que o PL dele aqui, quando a gente leva em consideração com os últimos anos, a gente vê que está mais caro que em 2022, mais caro que em 2021, mas quando a gente leva em consideração, né, 2020, 19, 18, a gente vê que realmente ele está um pouquinho descontado. O preço sobre valor patrimonial também está bastante descontado aqui quando a gente leva em consideração os últimos 5 anos. O banco ele costuma pagar bons proventos, né? A gente observa que ele é um banco que remunera bem seus acionistas, tem um payout aqui de 71% nesse momento, 67% no ano passado, teve aqui 20% apenas aqui em 2021, mas em 2021 o banco teve um ótimo resultado, né? Que apenas esse payout aqui de 20% ele representou um dividend yield de 9%, mostrando que o resultado do banco do ano de 2021 ele foi realmente muito bom. Então, olhando aqui para os últimos anos, a gente observa que o banco ele costuma remunerar bem os seus acionistas, né, em questão de pagamento de proventos, e que neste momento está aqui abaixo do seu valor patrimonial histórico aqui, a gente levando em consideração os últimos 5 anos, trazendo aqui uma janela um pouquinho maior. Eu vou estar mostrando para vocês aqui que esse número ele não era alcançado aqui desde 2013, 2014, né, que o banco ele chegou a trabalhar com esse preço sobre valor patrimonial aqui, mais ou menos nessa casa aqui de 0,87, ou seja, com desconto de 13% em cima do seu patrimônio. Olhando aqui a questão também do seu patrimônio, a gente observa que ele é crescente, apesar de ter tido uma queda aqui no ano passado, em 2022, né, algo que não aconteceu com o Bradesco, a gente deu uma olhada aqui, mas a gente observa a receita líquida do banco crescendo também da mesma forma que o Banco Bradesco e da mesma forma o lucro líquido ele caindo, mostrando que o banco ele se equivocou na questão de alguns créditos ali que foram ofertados ao mercado. Ele também foi muito penalizado na questão ali das Americanas, mas nós vemos que existe aqui uma disparidade, né, na questão da receita líquida da empresa com a questão do lucro líquido.
Eu vou estar mostrando aqui, por exemplo, um gráfico que eu gosto de mostrar muito, que é a questão do lucro versus cotação. A gente observa que aqui no final do rally do Ibovespa, né, em 2019, a cotação e o lucro líquido da companhia eles se encontraram aqui, né? E desde então, a cotação, essa linha em laranja, ela vem caindo bastante, mas o lucro líquido ele também vem caindo bastante. Ou seja, há uma diferença, há um gap aqui, mas a gente observa que há uma queda não só apenas na cotação, mas ela vem explicada aqui na questão do lucro líquido. E eu vou estar exatamente trazendo essa mesma comparação aqui do Bradesco. A gente observa aqui nas ações ordinárias que há um gap muito maior. Da mesma forma que em 2019, né, que teve aquele topo do rally do Ibovespa que veio desde 2016, a gente vê aqui a cotação do banco, né, junto com o seu lucro líquido andando juntos aqui, e a gente vê que a cotação ela despencou desde então, mas aqui o lucro líquido ele teve até um momento aqui de alta, onde em 2022 aqui o banco lucrou 21 bilhões, mas a gente observa aqui que há um gap muito maior, né? Uma disparidade realmente na cotação da empresa para o lucro que o banco ele vem conseguindo angariar. A gente observa aqui que esse lucro de 16 bilhões foi mais ou menos o lucro que ele fez aqui em 2020, e ainda assim a cotação da companhia era R$ 20, e aqui atrás também ele fez 16 bilhões de lucro e a cotação era 21. E agora ele fazendo aqui um lucro de 16 bilhões, a cotação está aqui em 12,51, mostrando sim o porquê que eu acho que o Bradesco ele é a maior barganha dentro do setor bancário. Eu não estou falando aqui que ele é o melhor banco. Para mim, neste momento, o melhor banco é o Banco do Brasil. Os resultados estão aí, os números não mentem, mas a gente tem que estar olhando uma ótica de investidor, a melhor assimetria, porque quando nós investimos o nosso capital, nós empregamos o nosso dinheiro, nós queremos a melhor rentabilidade possível. Então a gente tem um banco muito barato que vem pagando aqui um dividend yield bacana, que está aqui abaixo do seu valor patrimonial com desconto de 20%, e eu não mostrei para vocês aqui, mas nos últimos 10 anos, quando a gente olha, o banco não ficou a preços tão descontados assim na última década, mostrando, né, que o banco está sim em um ótimo momento aí de se fazer aportes. Nada que é recomendação, é apenas algo que eu estou fazendo. Eu comprei 100 ações na semana passada e já estou comprando mais nessa semana, vou estar trazendo aqui para vocês no próximo vídeo. Já coloquei mais ordens e eu pretendo aumentar a exposição no banco, justamente por entender que ele é a maior barganha aqui dentro do setor bancário. Comenta aí se você tem uma ideia diferente, se a sua análise é diferente. Isso é o que eu estou fazendo, nada que é recomendação. Peço para vocês deixarem o like aí se esse vídeo agregou em alguma coisa. Se inscreva no canal também. Eu fico por aqui, até a próxima. Fui!